vamos estar falando sobre um movimento que é um movimento característico, sim, do Pilates, e que a gente vai estar mostrando de uma forma diferente para as crianças. Como que eu posso levar esse movimento? Como que eu posso ensinar isso? Como que eu posso exemplificar para a criança? Como é que eu ensino para uma criança de 5 anos? Como é que eu ensino para uma criança um pouquinho maior? Como é que eu faço ela entender, né, essa criança, da importância e do conhecimento que eu vou estar levando para ela realmente executar o movimento que eu quero? Então, mais do que, e isso é muito importante deixar muito claro aqui nesse início, né? Mais do que saber o movimento, saber como ele deve ser passado, é muito importante que você entenda que ele tem que ter, né, uma sequência de informações, ele precisa estar associado com algumas coisas que a criança conhece. Então, é isso que a gente vai fazer a partir de agora, e eu tenho certeza que vai fazer muita diferença, e eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Eu trouxe aqui vários materiais, né, para vocês despertarem ainda mais outras possibilidades, né, de outras formas. Eu posso muitas vezes ensinar o mesmo movimento, eu posso ensinar a mesma informação com diferentes vértices, diferentes formas de levar aquele conhecimento, e isso é o que faz o diferencial. É isso que você realmente enxerga que é um profissional preparado de um profissional que faz de qualquer jeito. É dessa forma que a gente vai estar construindo a partir de agora. Então, hoje a gente vai aprender o exercício chamado, que nada mais é, gente, né? Esse exercício que eu estou trazendo aqui, ele nada mais é, tá? Do que realmente o que a gente pode estar chamando ele de alongamento, tá? Alongamento de pernas. E isso realmente, na realidade, de duas pernas, né? Ele é um movimento que você não necessariamente, assim, e seguidamente eu tenho pessoas que não são do mundo do Pilates, né? Muitas pessoas me dizem, mas Vânia, eu não tenho curso nenhum de Pilates, Vânia, eu não entendo nada de Pilates, eu posso trabalhar com Pilates para criança? Pode, por quê? Porque eu vou te ensinar a ensinar a criança, então você já vai aprender. Inclusive, se você não quiser passar para a criança pelo nome, né, que é um nome em inglês, né, que o próprio Joseph deu, que é Double Leg Stretch, você pode dizer, gente, hoje a gente vai aprender um movimento que se chama alongamento de duas pernas, né? Então, não precisa complicar. A criança, ela precisa da simplificação. Toda vez que a gente está trabalhando com criança, toda vez que a gente pensa em quem nós vamos estar ajudando, em quem nós vamos estar mostrando, nós temos que ter entendimento de que nós vamos estar fazendo a criança fazer um movimento que muitas vezes nem mesmo os adultos conseguem e que muitas vezes a gente não consegue fazer a pessoa entender de uma maneira que a gente às vezes está explicando e que pode ser mostrada de diferentes outras formas, ok? Só para deixar um pouquinho mais claro aqui, o objetivo, tá, gente? O objetivo desse movimento é fortalecer, tá? Fortalecer o abdômen. Tá bom? Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, mas olha, qual é o objetivo desse exercício? Para que eu vou ensinar isso? E ele realmente tem esse objetivo, tá? Então, eu quero trazer para vocês aqui uma das coisas que eu gosto de trabalhar com as crianças e que eu gosto, inclusive, então agora a gente vai para a parte prática, ok? Que eu gosto realmente de mostrar para a criança, eu gosto realmente de exemplificar para a criança e realmente desenvolver aquela curiosidade que possa estar nela. Então, eu gosto de fazer uma associação. E quando eu faço uma associação, eu faço a criança imaginar, né? Eu faço a criança pensar, eu faço a criança a entender, né? Então, quando eu vou ensinar um movimento, eu tenho que pensar como que a criança pensa, como que a criança vai interpretar, como que a criança vai movimentar o corpo dela, baseado naquilo que eu vou estar mostrando. Então, uma das coisas que eu sempre gosto de trazer, e por isso que eu vou colocar aqui bem no meio, é mostrar para a criança algo, tá? Que faça sentido para ela, né? Então, por exemplo, eu vou estar ensinando para a criança um movimento, mas esse movimento, ele tem que fazer uma associação com a criança.
E quando eu faço uma associação, quando eu faço a criança entender algo, quando eu faço a criança lembrar de algo, eu tenho maior facilidade de ensino, eu tenho maior absorção de conhecimento pela própria criança. Então, é importante a gente realmente ter esse entendimento, tá? E por que eu trouxe a flor aqui? Porque uma das maneiras de eu ensinar esse movimento é mostrar para a criança que, assim como a flor, né? E por que eu trouxe a flor? Gente, por que eu trouxe a flor? A flor alonga as pernas? Não, a flor não alonga as pernas. Mas quando eu vou ensinar um movimento, eu passo a entender que esse movimento, ele parte de um movimento em que a pessoa está extremamente estendida, então pernas estendidas, braços estendidos, e ela vai fazer um movimento de flexionar as duas pernas e trazendo as duas mãos. Então, ela é como se ela se fechasse e ela abrisse, né? Então, quando eu vou ensinar esse movimento, eu não vou na essência da palavra, eu não vou na essência do movimento em si, eu vou naquilo que a criança já conhece, eu vou naquilo que a criança tem um histórico daquilo que ela já viu ou que faz sentido para ela, ok? Então, quando eu levo esse movimento, eu faço a criança primeiro entender algo que ela já viu. E algo que ela já viu e que todo mundo aqui já viu é uma flor, né? E o que a flor faz? A flor, ela já cresce, ela já fica aberta dessa maneira, ou ela pode ser uma flor que está fechada e ela vai se abrindo, né? Então, eu trouxe aqui para vocês uma outra forma de estar mostrando para a criança que a flor, ela abre, estão vendo aqui? E ela se fecha. Quantas flores a gente já não viu que elas abrem e elas se fecham? Então, quando eu mostro para a criança, eu vou colocando aqui para facilitar vocês, tá, gente? Então, quando eu vou mostrar para a criança algo, eu tenho que levar algo para essa criança que faça sentido a ela. Então, por que a flor é importante nesse movimento para a criança, gente? Por que a flor é importante nesse movimento para a criança? Porque eu faço elas entender que a flor, ela não nasce aberta. Ela nasce num brotinho, né? Ela nasce fechadinha. Ela nasce num botão, muitas vezes, se a gente falar de uma rosa. Então, ela está fechadinha. Mas ela pode estar abrindo, né? Ela se abre. Então, quando eu faço a criança entender que ela abre e ela fecha, eu faço a criança entender o que eu quero naquele movimento. O que eu quero dessa criança? Eu quero que ela abra e ela feche. Mas, Vânia, não tem nada a ver com o double leg stretch. Como não tem nada a ver? O movimento por trás da palavra é o que eu quero ensinar para a criança. Eu não necessito e não preciso ensinar o movimento perfeito. Eu estou iniciando a criança no método e eu preciso fazer ela entender uma ideia do que é o movimento. Então, nada mais é do que a criança entender que ela precisa abrir. E aí eu tenho a minha amiga aqui que também me ajuda, né? Então, muitas vezes você vai utilizar outros acessórios. Então, a criança vai entender que ela precisa abrir. Então, ela abre, né? Então, ela estende. O que é abrir? É estender, é ficar esticada. A criança diz, prof, eu fico esticada. Isso, ela abre e ela fecha, né? Então, a minha boneca aqui, ela fecha, ela dobra a perna e traz a mão e aqui fecha, ó, ela se fecha, tá? Esse é o movimento que eu preciso ensinar para a criança. Quando eu mostro para a criança que esse é o movimento que eu quero dela, facilita para ela fazer o movimento depois? O que vocês acham, gente? Escreve aí. Escreve aí o que vocês acham. Vocês acham que facilita quando eu ensino algo concreto para a criança, para que ela tenha esse entendimento do que ela vai fazer? Muito. Facilita muito o entendimento dela, porque agora ela tem uma referência que é abre e fecha. E se eu perguntar para a criança, como é que a gente pode fazer no nosso corpo? Abre e fecha. Ela pode abrir e fechar, se encolhendo. Ela pode abrir a mão e fechar a mão. Ela faz diferentes formas de abre e fecha. Ela faz diferentes formas do movimento.
E aí eu vou direcionando ela para o movimento que eu quero. Eu vou direcionando ela para ela fazer aquilo que eu preciso que ela faça. Caso contrário, só liberar aquilo aqui. Caso contrário, gente, se eu não tiver direcionando essa criança para aquilo que eu preciso que ela faça, perde sentido. Porque daí não tem sentido para ela. Vocês entendem que a criança, ela não vê valor, ela não vê entretenimento, ela não vê alegria, ela não tem vontade de fazer um movimento que você diz, abre e fecha, alonga e puxa, alonga e puxa. Para ela não tem sentido. Agora, quando eu digo para a criança, nós vamos imaginar que nós somos uma flor, né? E a flor, ela está fechadinha. Como é que seria uma flor fechadinha? Façam com o corpo de vocês. Eu nem preciso entrar no movimento em si. O que é uma flor fechadinha? Um botão. Ela está totalmente fechada. Então, faça com o corpo de vocês. Aí eles vão fazer. E agora, se essa flor se abrisse, como que vocês poderiam fazer com o corpo de vocês? E aí é muito simples quando a criança entende, então eu estico o braço, eu estico a perna, eu abro o braço, eu abro a perna. Sim, aí você começa a fazer essa associação do que você precisa ensinar com aquilo que a criança já conhece, com aquilo do movimento que ela já vê na própria natureza, ou alguém já falou, ou ela pode pesquisar, ou ela pode olhar, ou você pode levar uma flor, inclusive, né? Eu não trouxe aqui uma porque nós estamos numa época que não tem muitas flores. Então, a gente pode imprimir, né? E você pode mostrar para ela essa forma de abre e fecha. Mostrando que... O que seria o abrir do corpo da criança, né? O que seria o abrir? Seria ela estar deitada, certo? Seria ela estar dessa forma, deitadinha. O que seria o fechar da criança dentro desse contexto? Seria a criança fechar. Ela segura aqui a perninha, ó, ela fecha. Então, ela fecha a flor, abre a flor. Fecha a flor, abre a flor. Vocês percebem que a forma de comunicar, a forma de ensinar a criança tem muito mais significado, tem muito mais associação, tem muito mais prazer do que você dizer, vamos lá, gente, vamos fazer um long leg stretch hoje, alongamento das duas pernas. Vamos lá, 1, 2, 3, e a gente vai contando de uma maneira que para a criança não tem sentido nenhum. E é aí que você começa a ter entendimento de que eu não posso ensinar uma criança da mesma forma que eu ensinaria um adulto. Por que eu não posso ensinar da mesma maneira? Porque não tem sentido para a criança. Mas eu posso ensinar um adulto da forma que eu ensino uma criança? Faz muito mais sentido. Ela conecta muito mais do que fosse o contrário. Então, além disso, eu tenho outras formas que eu trouxe, inclusive, para trazer e que eu quero deixar aqui como uma dica para vocês, como uma forma de Vânia, mas eu tenho que só associar a flor. Não, você pode levar, por exemplo, Vânia, eu não quero falar com a flor, eu não quero fazer uma associação com uma flor. Eu posso, inclusive, fazer uma associação e demonstrar com o meu próprio corpo o que é abre e fecha. Eu posso, inclusive, mostrar o que é o alongamento, né? O que é o alongar as pernas e os braços. E o que é flexionar os dois. Posso demonstrar com uma boneca, como eu trouxe aqui para vocês. E também teve um outro animal que, quando eu pergunto para as crianças, ele sempre aparece, né? E aí eu pergunto para as crianças da seguinte forma. Lembra no início da live que eu perguntei? Que é importante a gente, inclusive, conversar com a criança, perguntar para ela o que ela já conhece, perguntar para ela se faz sentido, perguntar se ela já viu algo que abra e feche. Abra e feche. E aí ela vai, gente, ela vai realmente falar diversas coisas. E muitas vezes aquilo que ela falar vai ter sentido e você pode usar para ensinar o que você precisa ensinar para ela. Então, uma das coisas e um dos animais, inclusive, que seguidamente aparece quando eu faço essa pergunta para as crianças, quando eu pergunto, e aí, galerinha? Vou tirar aqui.
tirar aqui, gente. E aí, galerinha, o que que vocês conhecem que abre e fecha, que estende e enrola muitas vezes, que nada mais é do que um enrolamento, um fechamento. E muitas vezes um outro que aparece é o tatu bola, né? Então eu posso também associar esse movimento a um animal? Posso. Faz sentido para a criança? Faz, porque na cabeça dela, ela mesma já fez essa conexão, ela já entendeu. O tatu bola, ele abre e ele caminha, e quando ele quer, ele fecha, né? Então ele fica uma bolinha. Ele abre quando ele quer caminhar e ele fecha quando ele precisa se esconder, quando ele está com medo, quando acontece alguma coisa. Então a criança associa e ela pode estar te ajudando, e você utiliza dessa associação, desses acessórios que eu trouxe aqui para vocês, para levar um conhecimento para ela. Para ensinar Pilates para a criança, se ensina de forma kids, se ensina uma maneira para a criança. E quando você começa a entender que, poxa, nunca tinha pensado nisso, nossa, isso aí até mesmo se eu tiver que ensinar um adulto vai ser mais fácil para mim, é aí que você começa a entender que essa facilidade, essa clareza, essa maneira simples e eficiente é que faz você realmente levar o conhecimento e, sem sombra de dúvida, ele ficar. Porque você pode repetir o movimento, você pode falar, nós fizemos exercício tal hoje, alongamento de 2 pernas, ou eu posso falar, hoje nós vamos aprender o One Leg Stretch, né? Você pode repetir diversas vezes, a criança não vai lembrar. Agora, se você disser para ela, hoje a gente vai aprender o Double Leg Stretch, e esse exercício se chama alongamento das 2 pernas. Vocês estão entendendo o que é, gente? Mas eu quero que vocês lembrem, sabem do quê? Da flor. Eu quero que vocês lembrem de fecha a flor, abre a flor, fecha a flor, abre a flor. Quando você voltar a falar desse mesmo movimento, desse mesmo exercício, você vai repetir a palavra. Gente, vocês lembram daquele movimento que a gente fez, que se chamava Double Leg Stretch? Elas vão te olhar. Será? Não sei. Não lembro, prof. Não lembro. Aí você pergunta assim, vocês lembram da flor, da abre a flor e fecha a flor? Ah, prof, agora sim, agora eu lembro, agora eu entendi. Vocês entendem que vocês marcam a criança de uma forma que tem sentido para ela, de uma forma que tem significado para ela? E quando a gente marca a criança com algo que tem significado, ela leva para ela leva esse conceito, tá? E aí, gente, eu quero entrar também na questão de como a gente ensina. Eu já começo a ensinar um movimento completo? Não, isso aqui é só para começar, gente. Isso aqui é só o primeiro passo. É só para você dar abertura para aquilo que a gente vai fazer, para aquilo que a gente vai movimentar, aquilo que a gente vai testar e vai aprender. Então, eu não chego simplesmente com as flores, ou com o tatu bola, ou com uma boneca mostrando, e já digo, vamos lá, gente, então agora é isso aí, abre, fecha, alonga as 2 pernas e flexiona. Não, eu faço a criança ter a conexão daquilo que ela precisa fazer, e depois, então, eu vou para a prática, eu vou para o passo a passo, né? Eu preciso ter um passo a passo, gente. Sempre eu preciso ter um passo a passo. E aí eu tenho que entender o quê? Que a criança, eu vou desenhar aqui, tá? Como se fosse a sala, tá? O professor está aqui, tá? E a criança, vou desenhar aqui, tá? As crianças estão aqui sentadinhas, tá? E você vai pedir para elas o quê? Então, primeiramente, vou desenhar uma criança maior aqui. As crianças estariam aqui, tá? Elas estariam sentadas. Eu ensino várias crianças ao mesmo tempo, tá? E elas estariam aqui. O professor está aqui explicando, mostrando isso que está aqui. Conversando com elas. Vocês entendem que eu tenho que fazer a criança querer aprender o que eu quero ensinar? Ela precisa querer aprender. Não adianta eu querer ensinar se ela não quer fazer. Eu tenho que despertar a vontade dela executar aquilo que eu quero ensinar. Caso contrário, perde o sentido. Se eu não fizer a criança querer aquilo que eu quero ensinar, perde o sentido. E aí eu tô aqui, tô ensinando. Mas aí,
Mas aí, Vânia, o que eu faço depois? Eu sigo um passo a passo. Então, eu pego o quê, gente? Primeiro passo. Eu vou desenhar, tá, gente? Primeiro passo, a criança vai estar deitada. E você pede para ela deitar como, gente? Como que eu peço para ela deitar? De barriga para cima. Óbvio, né, gente? Eu tenho que dizer para a criança deitar de barriga para cima. Ai, Vânia, mas não é assim que se fala. Como é que eu falo? Eu falo decúbito dorsal, porque eu estou com o dorso atrás. E qual a criança que entende isso? Nenhuma. Então, entende que muitas vezes a gente vem naquele conceito de que eu tenho que falar da melhor forma. Não quer dizer que você não saiba. Quer dizer que você tem que se associar à criança. Então, você pede para a criança deitar de barriga para cima. Todo mundo deita de barriga para cima. Agora, nós vamos pegar o movimento e nós vamos, aos poucos, levar para a criança. Então, eu posso dizer para a criança, deitar de barriga para cima, gente. Ok, agora o próximo movimento que a gente vai fazer é pegar as pernas, que vocês estão com elas estendidas, e nós vamos flexionar elas, tá? Então, eu tô com a mão aqui, do ladinho, eu simplesmente peço para a criança fazer esse movimento, ó. Vou demonstrar aqui também. Flexiona a perna, estende. Flexiona a perna, estende. Isso faz sentido para a criança, gente? Faz. Ela tá fazendo uma parte do movimento? Tá. Ela tá se associando ao movimento que eu preciso ensinar para ela? Tá. Ela vai evoluindo dessa forma? Com certeza. Tá? Então, aqui, fiz essa parte. Onde é que eu botei meu bastão? Aqui. Fiz essa parte, então o primeiro passo é aqui. O segundo passo é dessa forma. É pedir para ela grupar as pernas, né? Grupar. Ou então flexionar. Trazer no peito. Você vai dando a direção daquilo que a criança entende. Muitas vezes você diz, grupa a perna, a criança não entende. Flexiona a perna, não entende. Dobra a perna, traz o joelho no peito. Você vai falando até que a criança faça aquilo que você quer que ela faça, tá? Aí ela faz esse movimento. Por enquanto, gente, a cabeça está no chão, os braços estão no chão, as costas estão no chão. Eu não evoluo de uma maneira rápida. Eu vou fazendo aos poucos. Fez esse passo a passo? Quantas vezes eu faço, Vânia? Você vai perceber que ela vai ter mais facilidade, ela vai ter mais motivação de fazer várias vezes. Você pode dizer, vamos fazer 5 vezes, fecha a perna, puxa a perna, como se a gente estivesse trazendo as pétalas, como a gente fez na flor. Deixa eu pegar ela para vocês aqui, gente. Então, eu estou com ela aqui, tá? Deixa eu tirar ela daqui. Estou com ela aqui. Eu posso levar ela junto aqui, né? E mostrar para a criança. Gente, esse movimento seria a flor aberta, ok? Esse movimento é a flor aberta. Aí eu estou trazendo só a perna. Mas eu tenho que... Ela fecha toda ou ela deixa toda... Ou só uma parte a flor? Ela fecha só uma parte ou ela se fecha toda? E aí, quando você faz esse movimento, é como se você dissesse para a criança que ela fecha só uma parte, ó. Nós vamos trazer só as pernas. Por exemplo, só a parte de baixo da flor, ó. Tá vendo que tem um rostinho? A gente leva só a parte de baixo das pétalas. Por quê? Porque é só as pernas aqui. Estão vendo? E aí, depois eu abro, estende de novo. Flexiona. Então, traz só as pétalas de baixo, gente, que no seu caso... as pétalas, as pernas, tá? E volta. E aqui você vai repetindo. Você vai ver que a criança, ela vai repetir várias vezes, sem você ter que ficar contando, sem que você tenha que dizer, gente, vamos fazer mais uma vez. Ah, prof, é muito ruim, dói, tá? Não, porque ela tem um objetivo, ok? Aí, depois disso, gente, você vai para o terceiro passo. E aí, eu posso agora pedir para a criança, então ela está deitada aqui, eu posso pedir para a criança agora fazer a flexão só da parte de cima, como se ela subisse o tronco aqui, ó, tá? E ela levasse as mãos para lá e a perna estaria aqui. Então, a criança simplesmente sai do braço aqui de cima, né?
ela estaria com o braço aqui para cima, ó, e ela traz o braço até para baixo. Então, ela pode fazer esse terceiro passo, que seria a parte de cima da flor, né? Então, você pode fazer uma associação da criança de que ela está com o braço lá na orelha, né? As pétalas lá em cima, e ela traz na direção do corpo. Então, ela estica, deixa a parte das pétalas para baixo, né? E traz só as partes de cima. Estão vendo? Abre o braço de novo, aí pode deitar toda. Quando fecha, traz os braços fechando e sobe o tronco, tá? Aí ela estaria fazendo esse movimento, ok? Feito esse movimento, é lógico, gente, que nem todas as crianças a gente vai conseguir evoluir até o final. Eu vou levar até o final, mas nem todas as crianças vão ir até o quarto passo. Qual é o quarto passo? É executar o próprio movimento. Então, é sim, estar dessa maneira, tá? Com a mão aqui, ó, pegando a perna, tá? Então, ela fecha e ela abre, braço para cima, tá? Perna aqui, braço aqui. Vou botar um olho aqui, que é a barriga da criança, ó. Tá? Então, ela abre e ela fecha. Esse é o movimento que eu preciso ensinar para ela. Só que agora, quando eu faço esse passo a passo, quando eu associo com algo que para ela tem sentido, faz sentido? Me respondem, gente. Quando eu levo uma informação, um movimento que eu sei que é cansativo. Quem nunca fez esse movimento e vai tentar fazer, vai sentir que realmente vai fortalecer abdômen. Vai sentir realmente que vai doer, que vai queimar, que vai ser desconfortável. Por quê? Porque é um movimento que exige do corpo. Só que se eu levo para a criança de uma forma que eu tiro o foco da dor, eu tiro o foco da onde ela vai sentir e eu levo o foco da atenção dela, né, para algo que para ela faz sentido, que é uma flor, eu consigo me conectar com ela e eu consigo fazer ela repetir várias vezes. Eu posso, Vânia, mas daí ela não vai cansar de repetir? Ela vai. Mas para ela é tão legal fazer o abre a flor, fecha a flor, que ela não se importa em repetir várias vezes. Uma forma também de você conseguir executar mais, com mais vezes, com mais repetições, é você levar várias flores. Dar uma flor para cada colega, uma flor para cada criança. Pode ser uma rosa, uma azul, uma vermelha, uma amarela, enfim. Né? Aqui é várias outras ideias para vocês. E aí você dá uma flor para cada criança. E aí a criança tem a sua flor, ela vai repetir 3 vezes. E aí a gente vai fazer o que com essa flor? Troca. Então, quando eu trocar, cada flor que eu recebo, eu vou executar o movimento mais 3 vezes. E aí, gente, você vai repetindo. É lógico que você não vai fazer a criança fazer 50 repetições, mas você vê em torno de 10, 12, que é o ideal das repetições. Se a criança está fazendo adequadamente, se está fazendo sentido para ela, você vai fazendo dessa forma que para ela não vai doer, ela não vai sentir, ela vai estar fazendo de uma forma prazerosa. Tem significado? Tem. Tem simbologia? Tem. Faz fazer uma conexão com ela, ela vai lembrar desse movimento, nunca mais ela vai esquecer. Nunca mais ela vai esquecer. Tanto é que quando você volta a perguntar sobre alguns movimentos, elas nem falam o nome original. Ah, elas nem falam que é alongamento de 2 pernas, que é o double leg stretch. Elas nem falam, elas falam do que fez sentido para ela. E muitas vezes o profissional, né? E aqui eu quero abrir, inclusive, um parênteses para dizer que o profissional que vai trabalhar com criança, ele precisa ter essa visão. Ele precisa, e por que eu venho falando, né? Como ensinar esse movimento e ter uma renda extra? Porque quando você vê, e aí você se coloca no papel de um pai, de uma mãe, de uma profissional, de um professor, que ele vai ver uma aula sua, com uma metodologia, com algo que tem sentido, com algo que é para criança, e você começa a falar, começa a demonstrar. Qualquer pai, qualquer mãe, qualquer direção, qualquer coordenação vai olhar para você, que é o profissional que vai estar trabalhando, e vai dizer assim, é diferenciado.
Eu nunca vi alguém fazer dessa forma. É a primeira pessoa que está me mostrando dessa forma. Eu nunca imaginei que pudesse ser ensinado dessa forma. E é aí que você começa a ser visto de uma forma diferente. É aí que mora realmente o diferencial de você ter método e não ter método, de você ser um profissional realmente que tem clareza, que sabe o que tem que fazer, que conhece as necessidades da criança, que sabe por que ela gosta daquilo, que sabe associar o conhecimento com a experiência, e aí vai fazer sentido para ela. Então eu te pergunte-se para você mesmo. Nesse momento, se eu sou a profissional e você é o pai, a mãe, o seu filho, a sua filha, alguém que você conhece, está numa aula e a pessoa está ensinando dessa forma, você vai olhar e vai dizer o quê? Não tem nada a ver com Pilates? Ou você vai dizer, nossa, nunca imaginei que pudesse ser ensinado dessa forma o Pilates para criança. E é aí que é o diferencial. E é aí que eu bato na tecla, gente. E eu bato na tecla de que profissional que trabalha com Pilates para criança não pode simplesmente pegar um livro, e aqui eu tenho o próprio livro do Joseph, tá? Eu pegar o livro do Joseph e dizer assim, então o movimento é assim. Tá, então eu vou facilitar, vou fazer só uma parte. Então eu vou segurar a criança. Eu não posso ser esse tipo de profissional. Porque eu vou estar fazendo de uma forma que não tem conexão com a criança. Entendem a diferença de profissionais e profissionais? De por que alguns realmente têm rendas melhores porque trabalham com essa metodologia? Porque eles são diferenciados. Porque eles têm uma forma de aplicação diferente. Porque você vai conseguir ensinar o movimento. Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas Vânia, eu tenho que ensinar os exercícios do Pilates mesmo? E eu pergunto, você tem que ensinar os exercícios do Pilates mesmo? Claro que você tem que ensinar os exercícios do Pilates mesmo, porque senão não é Pilates para criança. Senão é o quê? É outro treinamento, é qualquer atividade lúdica, não é Pilates, gente. Então você tem que levar o método Pilates de uma abordagem Kids e levar a criança a executar os movimentos. Porque a criança que aprendeu esse movimento, quando ela tiver 20 anos, 15 anos, que ela já está pulando para uma outra etapa, ela vai saber fazer esse movimento, porque ela aprendeu quando ela era criança. Mas eu não aprendi com esse nome, eu aprendi da flor. Não tem problema. Tá executando o movimento que eu quero? Tá, então tá feito. Nenhuma pessoa que vai para o Pilates, tá? E olha que eu já trabalhei muitos anos com Pilates adulto. Nenhuma pessoa que busca o Pilates, ela está preocupada em decorar os movimentos e saber o nome dos exercícios. Ela não tem essa preocupação. Essa preocupação normalmente é do instrutor. Eu tenho que saber, eu tenho que dar esses exercícios, porque se isso, porque aquilo, porque fulano vai falar, porque se eu botar uma foto assim a pessoa não vai entender. Gente, cai na real, cai na real. Faça um bom trabalho, que o retorno vem. As pessoas vão te ver. Quem estiver assistindo vai dizer, nossa, que aula legal, até eu queria fazer a aula daquela prof. Nossa, que diferente. Nossa, realmente é para a criança, ela levou materiais para a criança. Entende? Então, esse é o ponto diferencial. É por isso que você gera uma renda extra. Porque você vai se destacar, porque você vai ser um profissional diferente, porque ninguém faz isso. Somente quem sabe trabalhar dessa forma. E é aí que você começa vou dar uma aula, vou fazer uma turma. Quando eu falei aqui que a gente trabalha com turmas, eu vou fazer uma turma, né? E vou trabalhar uma vez por semana com essa turma, né? Por quê? É o tempo que eu tenho, muitas vezes. As pessoas não têm tanto tempo, né? Já tem um trabalho, já trabalho o dia inteiro no lugar, ou, enfim, o tempo é escasso. E aí eu não quero que você saia e largue o seu trabalho agora e vá só fazer o trabalho com Pilates para criança. Eu quero que você tire um tempo para você, um horário, e que você monte uma turma. E que você comece a aplicar nessa pequena turma. Para você ver que você pode gerar uma renda a mais daquilo que você tem, porque agora você trabalha com algo diferente,
que ninguém está trabalhando, que você é o diferencial, que nesse tipo de metodologia não tem ninguém. E quando um pai e uma mãe enxergam isso, eles enxergam, inclusive, que aquele tipo de profissional realmente sabe trabalhar com criança. Gente, e aí eu paro para perguntar para você, quando você tem que levar o seu filho, a sua filha, ou um sobrinho, um afilhado, enfim, num médico, você não vai num especialista em criança, você não vai num pediatra? Por que a gente vai num pediatra? Por que a gente leva a criança eu preciso de um profissional, sei lá, um oftalmologista que seja pediátrico. Por quê? Porque a intervenção que ele vai ter com a criança tem que ser de uma forma com a criança entender. Eu quero levar no odonto. Tem que ser um profissional que saiba lidar com criança. E é por isso que os pais buscam profissionais para os seus filhos que saibam trabalhar com crianças. Caso contrário, eles iriam botar junto com a aula deles, ou eles iriam colocar em qualquer outro lugar. Então, é esse diferencial, e é por isso que a metodologia realmente faz sentido. Tá ok, gente? Então, o que eu quis trazer para vocês? Eu quis trazer, e realmente acho que fez sentido, né? Que a gente pode estar ensinando, né? Um movimento, que é um movimento, inclusive está aqui, para quem quer ver, é o 7º movimento da série do Matt, do nosso criador do método Pilates, adulto, né? Então, ele criou isso para os adultos. Estou mostrando aqui para vocês, ó, o livro do Joseph, tá? A obra completa de Joseph Pilates está aqui. Esse movimento está aqui. Eu não estou criando um movimento. Eu somente estou mostrando uma forma de você ensinar isso que se aplica para adultos, que se chama alongamento de duas pernas, ou também conhecida em inglês como o nome Double Leg Stretch, de uma forma para você trabalhar com crianças. É isso que você está trabalhando, é isso que a gente aprendeu hoje. Como você pega isso num contexto e você aplica para a criança nesse contexto, dessa visão, nessa metodologia. Isso se chama método. Isso é pegar algo que é complicado, que é difícil, e a gente facilita, a gente exemplifica, a gente associa a algo que a criança conheça e a gente faz ela executar o que está no livro. Ou o que eu preciso ensinar para ela. Fez sentido isso para vocês, gente? Então, a aula de hoje realmente foi de como você ensina, né? O alongamento de duas pernas. Como é que você ensina esse movimento para a criança? Que é o 7º exercício, né, da série de Matt do Joseph. Como é que eu ensino? Dessa forma. Esse é o detalhe, esse é o diferencial. É assim que você faz a criança amar a sua aula. Quando você realmente fala com a criança. Leva coisas da criança, associa ela com a criança, mostra para ela algo que faz sentido para ela. Quando eu levo uma flor, e eu posso levar uma flor sem estar pintada, quando eu trabalho com uma criança mais pequenininha, eu preciso trabalhar outras habilidades que a criança mais pequena, sim, eu posso dar essa flor, gente, sem ela estar pintada. Eu posso fazer a criança pintar essa flor numa parte da aula, depois a gente vai fazer um movimento. Eu posso fazer a criança recortar essa flor para depois fazer um movimento. Muitas vezes as pessoas me perguntam aqui, Vânia, não tem atividade de coordenação motora fina? Estou dando aqui, gente. Coordenação motora fina. Pintar, coordenação motora fina. Cortar, coordenação motora fina. Fazer, de repente, bolinhas e fazer um contorno. Posso fazer esse trabalho com crianças pequenas, gente? Devo fazer. E aí é o diferencial de um profissional que sabe atuar, que inclusive muitas vezes nem teve formação, né? Porque quem trabalha com o método Pilates são profissionais de educação física e de fisioterapia. Muitas vezes fisioterapeutas nunca tiveram, né, a disciplinas, não sabem às vezes como trabalhar com as crianças. Eu estou ensinando a vocês. Posso fazer colar lantejola? Posso. E posso, depois que eu pintei, que cada um tem o seu, eu fazer a criança fazer esse passo a passo? Vai fazer sentido para a criança, gente? E dessa forma faz sentido para a criança? Total.
total sentido. Mas se eu não levar de uma forma que tenha sentido para ela, que faça uma conexão com ela, de nada adianta o movimento. Porque ela vai fazer na hora e ela não vai lembrar e ela não vai gravar o movimento e ela não vai querer voltar. Porque nem mesmo às vezes adulto que faz a aula porque precisa, ele não aguenta ficar repetindo sempre a mesma coisa. Então eu posso ensinar de diversas formas, com a flor, eu posso ensinar com a boneca, eu posso ensinar aqui com os tatu-bola que eu trouxe, né? Onde é que eles estão aqui, ó? Eu posso ensinar aqui com os tatu-bola que tá aqui. Deixa eu puxar aqui. Ah, gente, rasgou. Eu posso ensinar com o tatu-bola que tá aqui. Posso? E eu posso ensinar quantas aulas? Quantas aulas você tem aqui? Quantas aulas você tem aqui? 3 aulas que você pode fazer com o mesmo movimento, com o mesmo exercício, com o mesmo entendimento. Eu posso começar com a criança mais pequenininha, com a flor, que vai fazer sentido. Eu vou pintar, eu vou decorar, eu vou contornar, eu vou usar outras habilidades, vou fazer a flor. Eu posso usar o próprio tatu-bola com uma criança que já tem as coordenações com mais habilidades. Eu posso dificultar para a criança com uma criança que tem as habilidades mais maduras. Posso. E é esse o diferencial. Entenderam, gente? Então, hoje a gente fez uma aula onde eu trouxe para vocês, né, o passo a passo, a forma que a gente ensina, né, um exercício que é fundamental, que é importante, que precisa ser passado, que precisa ser ensinado, que você, como profissional, você tem que ensinar esse movimento para a criança? Tem. Não é, vou pensar, não, tem que ensinar. É um exercício da série, ele é a base do método, tem que ser ensinado. É o primeiro? Não necessariamente, mas é um dos que você tem que ensinar. E existem várias maneiras de você realmente fazer sentido para elas. Era isso, um beijo grande, tchau, tchau.